E aí, pessoal, eu vou gravar um vídeo aqui para vocês. Eu gravei alguns shorts aí sobre esse assunto, mas eu vou gravar um vídeo agora mais tranquilo, mais detalhado, porque eu vi que muitas pessoas estão se interessando por esse tipo de assunto e eu quero abordar de uma maneira bem tranquila, bem fácil, para quando vocês forem aí para a faculdade, isso não virar um bicho de 7 cabeças para vocês. Então, eu vou falar hoje para vocês sobre integral. A integral, pessoal, é uma ferramenta matemática que a gente usa para calcular volumes e áreas abaixo de um gráfico. Então, para não ficar uma coisa muito superficial e a gente entrar de vez no assunto, para não ficar aquela coisa muito teórica, então imagine o seguinte: imagine que eu tenho essa figura aqui, certo? E eu, desde lá do meu ensino médio fundamental, eu aprendi a calcular a área desse cara aqui, certo? Então aqui, ó, se eu tenho 5 metros aqui e eu tenho 10 metros aqui, o que que eu tenho? 5 vezes 10, 50 metros quadrados. Então 5 metros vezes 10 metros é 50 metros quadrados. Até então, nenhuma novidade. A gente olha para isso aqui como se fosse uma peça única. Então, o que que a integral faz? E a gente já faz isso desde que o mundo é mundo, só que a gente vai levar esse conceito aqui para figuras geométricas que a gente não sabe a fórmula por geometria plana. Então, ó, imagine que eu vou dividir esse retângulo aqui, ó, em 5 partes. Uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. Ficou meio desproporcional, mas é só para entender. E cada parte dessa aqui, ó, vale 1 metro. A altura é 10, a base é 1 metro. Então, ó, eu vou trazer essa parte desse retângulo para cá, só para a gente visualizar. Então, ó, o retângulo que eu dividi, ele tem agora 1 metro e tem a altura 10. Então, o que que eu vou fazer? Se eu multiplicar essa base aqui, ó, desse retângulo aqui, por essa altura, eu vou ter o quê? 10 metros quadrados. E se eu pegar esse cara que está do lado e colocar aqui, e fazer a mesma coisa, multiplicar 1 por 10, eu vou ter mais 10 metros quadrados. Se eu pegar esse cara, trazer para cá e fazer o mesmo processo, eu vou ter mais 10. Eu trago o de cima, faço o mesmo processo, vou ter mais 10. Trago o de cima, faço o mesmo processo e tenho mais 10. Então, o que que eu fiz aqui? Eu fatiei o meu retângulo em 5 partes iguais. Para quê? Para que vocês consigam entender, vocês consigam enxergar que o quanto eu quiser dividir esse retângulo em partes menores, pequenas, próximos a um fio de cabelo, menor que um fio de cabelo, tão menores quanto eu queira, mesmo assim ainda eu vou ter uma base. Então, se eu somar aqui, ó, esses 10 com mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, eu vou ter os mesmos 50 metros quadrados. Então, o que que eu aprendi disso aí? Que eu posso fatiar o quanto eu quiser o meu retângulo, só que se eu multiplicar essa fatia, por menor que ela seja, por esse altura, eu vou ter um valor, correto? Então, no somatório de todas essas fatias, eu divido isso aqui, ó, em pedacinhos menores, ó, e esse pedacinho menor aqui, essa linha, vou trazer para cá para a gente entender, vai ter uma base menor, vamos supor que tenha 0,0000 milímetro, uma hipótese, multiplicado por 10, vai ter uma área. Aí eu pego o outro do lado, mais 0,00000 milímetro, vezes esse 10, e vou somando tudo até chegar ao final, eu vou ter os mesmos 50 metros quadrados. É essa a ideia da integral, é isso que a integral faz. Só que a gente não vai fazer essa coisa aqui, porque a gente já sabe calcular. A gente aprendeu a calcular essas superfícies, ó, retângulo, quadrados, triângulos, a gente já sabe calcular isso por geometria plana, geometria euclidiana. Mas, no cálculo, principalmente quem vai para uma faculdade de engenharia, eu tenho o eixo X e eu tenho o eixo Y. Então, vamos supor que aqui, ó, eu tenho uma figura parecida com isso aqui. Então, eu ainda não aprendi a calcular isso aqui. Então, o cálculo diferencial integral nasceu com Leibniz e Newton. Eles foram os caras que fizeram essa ferramenta, formalizaram isso aqui que a gente tem intuitivamente e trouxeram aqui para figuras que eu não consigo calcular com a geometria plana. E aí o que acontece? Essa mesma ideia aqui, a gente vai passar para cá.
não vai mudar nada. Então, o cálculo da integral, eu tenho aqui A até B. Então, a integral ela é definida, ó, a integral, esse símbolo aqui, esse S meio estilizado, certo? De f de x, que é a função, dx. O que é dx? Dx é um pedacinho pequenininho desse eixo x aqui. Mas eu não vou entrar em detalhes disso aqui, isso aqui é só fórmula, é só questão de formalidade. Eu quero que vocês entendam a ideia. Então, vamos supor que aqui, ó, eu tenho aqui do ponto 0 até o ponto 5. Mesma ideia daqui. Então vamos supor que essa altura aqui, ó, o topo máximo aqui, ó, da minha montanha é esses 10 aqui. Certo? Aqui é outro exemplo. 10. Então você concorda que se eu pegar aqui, ó, e for calcular isso aqui, isso aqui, ó, ele não vai ter 10. Ele vai ter uma medida menor. Aqui também não vai ter 10. Aqui também não. Aqui ele vai ter 10. Então, ó, essa altura aqui, ó, ela vai variando. Então, vou colocar números aqui aleatórios só para você entender. Vamos supor que aqui, ó, eu tenho uma altura 1, e aqui é 1,5, aqui é 1,6. Entre esses números aqui tem vários outros números. Milhares, centenas, infinitos números até chegar ao próximo. Só que o que acontece é o seguinte, eu vou fazer o mesmo processo. Agora, só para você entender. Se eu dividir isso aqui, ó, em pequenos retângulos, ó, igual eu fiz aqui, com essa ideia, ó. Então, o que eu vou ter aqui? Ó, quando eu pegar e calcular esse retângulo aqui, ó, quando eu calcular esse retângulo, eu vou ter essa imprecisão aqui. Por quê? Porque o retângulo é grande. Eu consegui calcular essa parte aqui. E isso aqui, faltou. Quando eu calculo esse retângulo aqui, ó, eu calculo a área desse retângulo, eu calculo também, só que faltou essa parte. E aqui é a mesma coisa, ó. Mesma coisa, até chegar aqui embaixo. Se eu calcular todos esses retângulos, vai sobrar essa parte aqui, ó, que eu não calculei. Então, como é que eu faço? Eu pego e vou diminuindo esses retângulos, ó, de tal maneira que eles vão preenchendo todo esse espaço aqui, ó. É a mesma ideia. Então, esse pedacinho que eu tenho aqui em x, ó, eu vou multiplicar pela altura desse filete. Esse outro pedacinho aqui, mas é muito pequeno, próximo de zero. A quantidade de retângulos tende ao infinito, são muitos, mas o tamanho do retângulo ele é tão pequeno que ele vai tender a zero. Então, esse é o ponto-chave. Então, o que a gente faz? Vai diminuindo isso aqui, ó. Aí eu calculo esse filetezinho aqui por essa base. Somo. Aqui, coloco o resultado. Pego esse que está do lado aqui, que é muito pequenininho, somo com essa altura que já variou um pouquinho. E vou somando aqui. Pego esse aqui, ó, somo com essa outra altura que está aqui e vou somando. Então, você vê que a altura ela é variável, ó. À medida que eu vou avançando no meu eixo X, eu vou modificando a altura. Só que essa altura multiplicada por essa base, ela vai dando uma área. Vai dando uma área. Vai chegando assim. Vai subindo. Vou somando tudo isso aqui, ó. Ó. Isso aqui é muito pequeno, então vou somando, ó. Quando eu tiver, ó, vou cobrindo toda essa área aqui com filetezinhos, e esse filete tem uma base, e vou multiplicando e vou somando. Só que quando eu varrer tudo isso aqui, ó, eu vou ter a área total desse cara aqui, ó. Então, a integral é um somatório de várias multiplicações aqui, ó, de áreas. O somatório de várias áreas de multiplicação da base pequenininha, bem pequenininha, que é o dx, por essa altura, que ela é variável, que ela vai variando, ó. Aqui ela vai variando até chegar no 10 de novo, vai baixando. Então, o somatório de tudo isso aqui é a integral. Então, você aprendeu de uma maneira intuitiva, de uma maneira que a gente já sabe calcular, mas trouxe o raciocínio para cá. E aí a gente consegue calcular o que? Áreas, volume, tudo que tiver aqui debaixo dessa curva, que a gente chama curva, a gente consegue achar a área com exatidão. Então, quanto menor a quantidade de retângulos, mais precisão eu tenho para o meu cálculo. Então, a integral, pessoal, ela trata disso. Só que na faculdade, eles ensinam o contrário. Eu não entendo por que ensinam o contrário. Eles ensinam primeiro toda a formalidade, certo? Do teorema fundamental do cálculo, toda a formalidade, para depois, se o aluno quiser, e ele tiver força de vontade, querer aprender isso aqui, que é uma coisa que seria muito mais fácil, ele ensinar essa comparação, trazer
o comparativo entre o que a gente já sabe e usar o método que a gente sabe, onde a gente não sabe, para ter o resultado. E depois ensinar a formalidade. Mas eles fazem o contrário. Bem, esse foi um vídeo. Se tiver alguma dúvida, pessoal, deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal. E obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima.